Oi, gente, tudo bem? Né? Para quem vai de boa tarde, para quem vai de boa noite, né? Já tô até um pouco rouca de ficar gravando aulas, né? Mas enfim, na nossa última aula eu falei que eu iria falar novamente aí sobre a questão do desenvolvimento, né, da criança, né? Falamos do crescimento, aí eu só citei brevemente a questão do desenvolvimento, não é isso? Aí eu cheguei a falar para vocês que o desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo na realização das suas funções, cada vez mais complexas, não é verdade? Né? A pessoa está se desenvolvendo, está crescendo, está se desenvolvendo, né? Aí a criança, ela desenvolve aí o controle neuromuscular, né? E aí que envolve destrezas, né, traços de caráter, funções que só podem ser medidas aí através de provas funcionais, certo? E aí com isso, né, as crianças começam a desenvolver suas habilidades motoras grossas, né? Mas o que são isso, né? É justamente isso que nós iremos falar, né? Essas habilidades motoras grossas, elas estão ligadas diretamente naquela fase em que a criança está ali correndo, pulando, saltando, entendeu? É aquela forma ali mais brusca de agir, tá? E temos também a questão das habilidades motoras finas, né? Que estão ali nos pequenos detalhes, que é piscar, né? Mexer os lábios, tá? Encaixar lá aqueles brinquedos de quebra-cabeça. E isso envolve a questão dos músculos finos, né? Aqueles músculos mais delicados, os nossos dedos, a questão de abrir e fechar as mãos, tá certo? E também a criança, já que ela está aí no seu desenvolvimento, ela começa a desenvolver a questão da linguagem, né? Na verdade, quem é pai e mãe, né? Ele já sabe o que o seu filho quer mesmo sem o seu filho falar, né? Porque você já está ali lidando diariamente com a criança. Às vezes, só da criança chorar, você já sabe que ela está feita xixi, ou você sabe ali que ela está com fome, né? Ou ela quer colo, ou ela está sentindo alguma dor. Você que é pai e mãe sabe, né? Ah, a criança chorou, ou é fome, ou é vontade de fazer xixi, vontade de fazer xixi ou dor. Não. Quando o seu filho chora, você já sabe o que ele quer, né? Não é verdade? Ah, mas tem aquelas crianças que já começam a falar mamã ou papá, você sabe o que significa, né? Então a criança começa aí a se desenvolver, tá? Tanto na parte de crescimento, quanto na parte ali social, cognitivo, né? Temos também a questão aí da parte mesmo, né, do desenvolvimento cognitivo dessa criança, é onde começa toda aquela construção do conhecimento. Ela começa a saber, né, o que ela quer, o que ela não quer, não é verdade? Temos também a questão do desenvolvimento aí social, afetivo, é quando a criança já começa aí interagir, né, ou na escola, ou até mesmo dentro de casa com seus amiguinhos, né? Então é isso, tá, gente? Tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Outra coisa muito importante que eu queria falar para vocês também, né? Mas vai ser mais lá para frente na nossa próxima aula. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando agora para vocês, tá? Após essa aula aqui, eu preciso que vocês façam um resumo da aula, tá? Você vai fazer um resumo dessa aula, tá? Não precisa anotar tudo que a professora está falando. Você nota aquilo que você acha importante. Você vai resumir essa aula, tá? Você pode fazer aí num texto de 15 a 20 laudas, tá? Pode ser manuscrito e está me mandando através de fotos, tá certo? Ah, quer fazer digitado no WhatsApp, sem problema. Não esquece de mandar nome e turma, tá? Essa atividade, ela vai valer meio ponto. Nós vamos ter 4 atividades, tá certo, meus amores? Cada atividade irá valer meio ponto. Isso vai somar aí com a sua N1. Então, significa que a sua N1 vai valer apenas 8 pontos, somando mais 2 das atividades. O aluno deixou de fazer a atividade, consequentemente, irá ficar sem meio ponto. Deixou de fazer 2, vai ficar sem
sem um ponto. Deixou de fazer as 4, vai ficar sem os 2 pontos. Vai contar apenas com a nota da prova, tá? E precisa, tá certo? Obedecer aí a questão da data de entrega. Não irei aceitar, tá, meus amores, nenhuma atividade dessas que são valendo ponto após a data de entrega. Então, a data limite para você estar entregando esse resumo é até o dia 29/8 agora de 2020, tá certo? Vamos lá, eu ainda vou passar novamente essa tarefa para vocês, tá? Essa aula ela é muito importante, tá certo? Nós vamos falar diretamente aí sobre a questão do exame físico do RN, tá? Vamos lá. Essa é a nossa aula 2, tá? Exame físico do RN. Então, assim, galera, o RN, né, que é o bebê, o RN é de 0 a 28 dias, tá? Que é o período neonatal dele, é de 0 a 28 dias, certo? A criança nasceu, né, foi lá pra clínica obstétrica com a mãe, ficou lá internado, recebeu alta. O bebê teve alguma complicação, né? Antes dos 28 dias, ele volta e vai ser atendido lá, na clínica lá obstétrica e tal, pelos médicos e tudo que tem lá, tá? Após os 28 dias, essa criança já vai ser atendida aí na questão da pediatria, tá certo? Bom, nós iremos falar a questão do período em que o RN se adapta ao meio extrauterino, né? É quando ele começa a se adaptar a esse mundo em que nós vivemos, a esse mundo louco, né? Em que nós vivemos, tá? Isso nós iremos falar um pouquinho mais à frente, tá certo? Mas assim, o período neonatal é o período em que o RN, né, ele vem se adaptando, né, a esse meio aí extrauterino, tá? Falando agora na questão do exame físico desse RN, é o seguinte, tá? Nós, como profissionais de enfermagem, o que nós devemos observar, professora, nesse RN? O que nós devemos anotar aí nesse RN, não é verdade? O que é que nós devemos fazer? Quando vocês forem para estágio, tá? Vocês irão ficar, eu creio um tempo lá na clínica obstétrica e também irão ficar um tempo lá na questão no centro cirúrgico, que é tudo misturado aqui em Santana, centro cirúrgico, é a questão é onde a mulher vai lá, né, tanto para parto cesáreo ou para parto normal, né, é tudo misturado ali, certo? É só lá uma sala grande, você entra, tem a sala onde a gestante fica lá, né, em observação, e se porventura o parto ocorrer normal, ela pode parir lá mesmo. Caso tenha alguma complicação, ela precisa passar pelo procedimento cirúrgico, né, ter o parto cesáreo aí. Tudo vai depender da avaliação médica e, claro, do enfermeiro também, tá? Então, assim, vamos lá na sala, né, na enfermaria, passar a visita lá com a mãezinha, né? A mãezinha olha com a mãe, né, do bebê, né? E o que nós precisamos observar nesta criança, neste bebê, neste RN, tá? No exame físico do recém-nascido, o enfermeiro ou técnico de enfermagem, né, principalmente o enfermeiro, ele utiliza como referência de normalidade a relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico, tá? Nós vamos entender mais ou menos por quê, tá? Em que o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico, tá? Isso ao nascer. E se iguala, tá? E se iguala a ele aos 6 meses, mais ou menos, aí de vida. O que eu quero falar com isso? Gente, eu tinha uma bonequinha muito legal que eu dava aula, mas o meu esposo, infelizmente, tá? Mandou pro carro do lixo. Eu fiquei um pouquinho triste, né? Chateada também. Que eu ia utilizar nesse momento. Olha só o que eu tô falando pra vocês, tá? Presta atenção.
Essa boneca aqui era da minha avózinha, tá? Aí eu fiquei de herança. Olha só. O perímetro cefálico, que é aqui, ó, perímetro cefálico, ó, o perímetro cefálico e o perímetro torácico. O perímetro torácico é aqui, tá? Então, nós vamos ver essa questão da relação entre o perímetro cefálico e o perímetro torácico. Preste atenção. Em que o perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico quando a criança nasce, né? Como é que pode? A cabeça é maior que tudo, né? Não é verdade? Entenderam? O perímetro cefálico é maior que o perímetro torácico quando a criança nasce, ao nascer, tá? Mas aí vai se igualar ao tamanho aqui e aqui, lá pelos 6 meses de vida, tá certo? E uma das principais coisas que a gente precisa observar, né? Uma das primeiras coisas que nós vamos observar nesse bebê, tá? O nome dela é Ana Clara, gente. A primeira coisa que nós iremos observar, uma das primeiras coisas, é a questão da coloração da pele desse RN, para ver se ele tá normocorado, hipocorado ou hipercorado, né? Caso a gente observe aí que esse bebê ele está apresentando aquela pele amarelada, que é a icterícia, né? Na verdade, nós precisamos tomar todas as precauções, tá certo? Tá? E para vocês entenderem, a icterícia, né? Vocês têm a imagem aí, ela ocorre devido ao excesso de bilirrubina, tá? De bilirrubina sérica, tá? Geralmente está geralmente ocasionando aí devido vários fatores, como incompatibilidade, né? Entre mãe, fatores como incompatibilidade, né? A ou B, né? Questão de sangue aí. Prematuridade também está diretamente ligado. Nós ainda vamos ver isso mais à frente na outra aula, tá? Baixo peso ao nascer, certo? Dentre outras coisas, tá certo? Tá? Quando a criança, né, o RN, ele não é tratado corretamente, pode ocorrer a questão da hiperbilirrubina, tá? Hiperbilirrubinemia, perdão. Hiperbilirrubinemia, tá? Isso é a icterícia elevada, tá? No organismo do bebê pode ocasionar aí uma patologia chamada kernicterus. Kernicterus que, se ela não for tratada, ela pode levar essa criança a um retardo mental, tá, gente? Precisa, então essa icterícia precisa ser tratada o quanto antes, tá? Tá certo? Outra coisa que nós devemos avaliar na criança também é a questão das fontanelas. Se vocês já tiveram anatomia, vocês já conhecem perfeitamente. Eu creio que é uma das primeiras coisas que a gente passa a conhecer na anatomia, a questão do crânio, né? A fontanela bregmática, né? Fontanela, tá? Pode ser fontanela anterior e posterior, fontanela bregmática ou fontanela occipital, tá? Tá certo? E nós avaliamos geralmente essa fontanela aí com 3 polpas digitais, tá? Fontanela é como se fosse uma cartilagenzinha bem fininha que, quando você toca, ela afunda, né? É porque os ossos, eles não estão encostados, eles estão um pouquinho afastados, tá? Então, você avalia geralmente com 3 polpas digitais. A cada avaliação, você, com certeza, a criança vai se desenvolvendo, crescendo, então você vai precisando diminuir a questão. 2 polpas digitais, 1 polpa digital, até o fechamento total dessa fontanela, tá? A fontanela anterior, tá? Que é essa aqui, a bregmática, ela fecha aí entre o 9º e o 18º mês de vida dessa criança, desse bebê, tá? Precisa fechar, tá certo, gente? O certo, o ideal é que feche.
A posterior, ela fecha aí pelos 2 meses de vida. E algumas vezes a gente nem consegue poupá-la, tá? A gente nem poupa. Tá certo? Algumas crianças você não poupa essa fontanela aqui, tá? Posterior. Ou seja, mais uma vez, essa fontanela aqui, né? É a frontal. E podemos chamar também de fontanelas bregmáticas. Perdão, gente, tá? Fontanelas bregmáticas, tá? E fontanela occipital ou fontanela posterior, tá certo? Vocês precisam saber disso, porque quando vocês forem para a clínica obstétrica e vocês forem passar a visita e precisarem avaliar o recém-nascido, vocês vão precisar para fazer o relatório de enfermagem, tá certo? E a gente precisa aprender isso aqui, tá? Então, já avaliemos a questão da coloração da pele, já estamos aqui na questão das fontanelas, né? E nós precisamos também, tá? Avaliar a questão das mucosas, né? Certo? Avaliar a questão das mucosas. Se as mucosas estão coradas e purpuradas, se apresentam alguma alteração ou não, tá? Tudo isso nós precisamos avaliar. Tá certo? E uma das causas aí, né, importantes na questão da fontanela, são 2 causas que no caso nós temos a questão da fontanela escavada, que é uma fontanela afundada, deprimida, sabe? É fundo, tá? E uma das principais causas dessa fontanela escavada é a questão da desidratação ou desnutrição, tá certo? Além de uma fontanela, né, escavada, nós podemos observar também uma criança, né, essa criança ela já está com essa fontanela escavada e você vai observar que algumas dessas crianças elas podem apresentar olheiras, né, tá? Mucosa seca, oligúria. Vocês sabem o que é oligúria? Que é presença de pouca quantidade de diurese, não é verdade? Para avaliar a desidratação de uma criança ou até mesmo de uma pessoa normal, uma pessoa adulta ou idosa, tá? Nós fazemos a questão aí da prega cutânea. Essa prega cutânea nós fazemos assim, ó, fazemos uma prega, ó, uma prega cutânea, tá? No neném, né? Quando você faz a prega, ó, que ela volta, né, rápido aí, tá tudo normal com essa criança, tá? Geralmente fazemos na questão da região abdominal, tá, da criança. E se essa prega não voltar, se ela demorar, ainda ficar e for se desfazendo aos poucos, tá? Significa que esse bebê está aí com uma desidratação bem acentuada, tá? Tá certo? Tipo, tá desidratado, né? Tá? Vocês têm aí um exemplo no slide de vocês de uma fontanela escavada, deprimida, tá? Escavada ou deprimida, tá certo? É muito importante vocês saberem que uma das principais causas aí de fontanela escavada ou deprimida é a questão da desidratação ou desnutrição, tá certo? Temos também a questão da fontanela abaulada. Se aquela era deprimida, essa já vai ter uma saliência, tá? Tá certo? A fontanela abaulada é como quando você bate a cabeça e fica aquele galo, né? Mas que na verdade não, tá? É uma fontanela abaulada, tá? Vocês também têm essa imagem. A principal causa, né? As principais causas é a questão da meningite, tá? Hidrocefalia e também presença de tumor no sistema nervoso central, gente, tá certo? Então tá aí tá aí a importância de nós estarmos fazendo aí o exame físico detalhadamente dessa criança, né, desse RN, tá? E sempre anotar tudo, tá certo? Prestem atenção que tudo que nós estamos avaliando no final
nós vamos precisar anotar, tá? Prestem atenção nisso, tá certo? E o que nós esperamos, né, quando nós vamos avaliar uma criança, é que a fontanela dela esteja normal, né? Esteja plana, normotensa, né? A fontanela normotensa, fontanela plana, né? Quando você for notar, tá certo? Avaliamos, né, a questão, como eu já falei para vocês, das mucosas. As mucosas, elas podem ser avaliadas antes ou agora, né? Porque nós ainda estamos avaliando a questão das fontanelas, né? Quando você termina de avaliar aí a questão das fontanelas, você vem avaliar a questão das mucosas, tá, gente? Tá certo? Avaliei. A primeira coisa que eu faço no recém-nascido é avaliar a coloração da pele, né? Verifico se esse paciente, se esse RN está com aquela coloração rósea, né? Se está hipocorado, hipercorado, ou se ele está amarelado, que é a questão da icterícia, certo? Depois disso, nós vamos vir para fontanelas, né? Avaliar a fontanela anterior e a posterior. Fontanela anterior chama-se fontanela bregmática. Fontanela posterior chama-se occipital, tá? Avaliamos as fontanelas, observamos que ela não está abaulada, ela não está escavada, ela está normotensa. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos avaliar as mucosas, né? Vamos avaliar as mucosas, se estão coradas e porcoradas, né? Mucosa oral, mucosa nasal, pavilhão auditivo, avaliar as mucosas em geral, tá? Bom, quando eu vou notar a questão de mucosas no meu relatório, né? Eu exijo muito dos meus alunos que eles falem mucosa oral, sem alterações, mucosa nasal, sem alterações, mucosa bucal, sem alterações, pavilhão auricular, sem alterações. Calma. Quando tudo está sem alterações, você pode colocar mucosa oral, nasal e bucal, sem alterações, pavilhão auricular ou auditivo, sem alterações e apresentando boa acuidade auditiva, que é que o paciente está ouvindo legal, ou o bebê, né, o recém-nascido. Ah, professora, mas como é que eu vou saber? Se você fala, ele vai esboçar algum... como é que eu posso falar? Algum gesto com o rosto, né? Ou vai sorrir, ou vai fazer cara feia, não é isso? Tá? Avaliamos as mucosas, né? Agora nós vamos descer para a questão da região abdominal, né? Para nós sabermos se esse abdômen está plano, está globoso, certo? Rígido, tá? Nós vamos avaliar. Uma coisa muito importante também, enquanto nós estamos avaliando aqui essa questão da região abdominal, fazendo aqui, questão das auscultas, né, auscultando e tudo mais, nós precisamos observar também a questão do coito umbilical deste RN, tá? Temos que nos atentar muito aí para a questão do coito umbilical, é muito importante, tá? E sempre orientar a mãe, né, sobre o coito umbilical, que ele precisa ser limpo com água e sabão apenas, tá? E depois, tá? Fazer aquela secagem, secar bastante, né? E depois fazer a aplicação aí de álcool a 70%, tá certo? Tá? Não, sempre orientar também as mães que não deve ser colocado nenhum tipo de proteção ali, tá? Não pode, não precisa, tá? Nem enfaixamento, nem gases, nem algodão, tá? Nem chá, nem ervas, nada, gente, nada mesmo, tá? Tá certo? E a gente sabe, né? Agora você já sabe que o coito umbilical precisa ser lavado com água e sabão, depois secado, né? E passado o álcool ali a 70%. Pode utilizar aí um cotonete, tá? Legal para estar fazendo aí. Tá certo?
E aí vocês têm uma imagem aí no slide de vocês sobre a questão aí das fases, né, do coito umbilical, tá? As fases de cicatrização dele, tá? Quando algumas vezes esse coito ele não é limpo adequadamente, tá? Quando o coito ele não é limpo adequadamente, né, ele acaba causando aí alguns probleminhas para essa criança, né? Um deles é a ofalite. Mas vamos falar primeiro da questão do granuloma, tá? Muitas pessoas pensam que o granuloma é uma infecção, tá? O granuloma não é uma infecção, tá? Porém, ele pode se tornar se não tratado, tá? O granuloma, ele é um excesso aí de tecido de granulação, tá? Tá certo? E vascularização no local. O que nós devemos fazer, né? Orientar essa mãe, né? Fazer a aplicação aí de nitrato de prata, 1%, tá? Com bastonete. Isso sim, conforme a prescrição médica. O médico prescreveu, então nós vamos lá orientar a mãe a fazer essa aplicação aí, tá certo? Vocês têm a imagem aí do granuloma, tá? Se ele não for tratado corretamente, ele pode sim se tornar uma infecção, né? Pode infeccionar aí, tá? E causar problemas aí para esse RN, para esse bebê, tá? Aí a segunda é a questão da ofalite, né? Ofalite. Que a ofalite, sim, meus amores, ela é a infecção do coito umbilical, tá? O granuloma não é, mas se ele não for tratado, ele pode, né, sim, ocasionar aí uma infecção. Já a ofalite não, ela já é a infecção do coito umbilical. Esse coito ele não foi tratado corretamente, não foi higienizado corretamente e acabou nisso, né? Vocês têm a imagem aí, né, da ofalite, certo? Então, o que nós devemos fazer, professor, agora? É orientar, porque o papel do enfermeiro, o papel do técnico é orientar, tá? Orientar a higienização do coito umbilical com álcool a 70% a cada troca de fralda, tá certo? E aí nós já falamos do coito umbilical, não é verdade? Agora nós iremos falar da genitália, tá, meus amores? É muito importante isso, tá? Já avaliamos o abdômen do neném, já avaliamos o coito, né? Agora vamos para a genitália. Prestem atenção que nós começamos falando aí do que? Da coloração da pele, né? Depois nós fomos para onde? Para a cabeça, né? Avaliação das fontanelas, não é verdade? Depois nós viníamos para onde? Para as mucosas, avaliação das mucosas. Depois descemos para a questão do abdômen, né? Não é verdade? Depois falamos da questão do coito umbilical, certo? Agora, descendo mais um pouco, nós iremos falar da genitália. Tá vendo como é que é um exame físico de uma pessoa? Seria o mesmo se fosse num adulto, tá? Por partes, céfalo paudal ou céfalo caudal, sempre tem que ser assim, tá? Então vamos lá, já falamos aí do abdômen, né? Agora vamos falar da genitália, tá? Precisamos avaliar, voltando aí pro lado desse RN do sexo masculino, precisamos estar avaliando aí os testículos, tá? Deste RN, se eles estão presentes na bolsa escrotal, tá? Você vai ter que apalpar, verificar, realmente avaliar se estão, tá? Tá certo? Então, se a gente palpar os testículos do neném para ver se estão presentes, nos dois lados, tá? Bilateral, tá certo? Nós precisamos fazer aí precisamos poupar, né, a genitália aí do RN, tá certo? Se por acaso nós percebermos que tem apenas um, né, testículo, o outro não desceu, né, para a bolsa escrotal, a gente chama isso aí de criptorquídea, tá? Criptorquídea. Nós damos o nome de criptorquídea,
criptorquídea, tá? Aí, geralmente, quando se não consegue fazer essa descida, né, do testículo por manobras, fazendo a palpação por manobra, o bebê acaba indo aí, né, para o centro cirúrgico para que possa fazer com que esse testículo desça para a bolsa escrotal, tá certo? Só um minuto, gente. Tá? Se ninguém, olha só a importância de um exame físico. Se ninguém identificar que o testículo, né, não está dentro aí da bolsa escrotal, essa criança pode acabar se tornando um homem estéril, tá? Então, os testículos precisam ficar armazenados ali na bolsa escrotal ou no saco escrotal, tá? Por causa da temperatura, tá? Para que possa ter um armazenamento adequado aí para os espermatozoides, tá? Tá conservando eles e tudo mais, tá certo? Outra coisa que precisamos avaliar no neném em relação ao pênis é se o prepúcio ele é retrátil ou não retrátil, tá certo? Então, nós como profissionais de enfermagem, né, a gente vai avaliar. A gente puxa, tá? A gente puxa a pelinha, ou a gente tenta puxar, na verdade é essa expressão, a gente tenta puxar para ver se ele é ou não é retrátil, tá? Se o prepúcio é retrátil, a gente escreve presença de prepúcio retrátil, tá? Agora, se o prepúcio não for retrátil, né, a gente escreve presença de prepúcio não retrátil, tá? Você não vai falar lá, o bebê tem fimose, ou esse RN tá com fimose. Nós não somos médicos, nós não damos diagnóstico, por mais que nós sabemos, né? No momento da avaliação a gente sabe que se trata de uma fimose, mas a gente não pode dar diagnóstico, tá? Então eu sempre bato nessa tecla com os meus alunos de estágio, tá certo? Tá certo? A gente não pode dar diagnóstico, tá? Agora, se for no caso de uma menininha, a gente vai avaliar a genitália para ver se tem, se apresenta, né? Ou se tem hiperemia, ou dermatite de fraldas, ou qualquer outra alteração na genitália da criança, tá? Se não tiver, a gente escreve genitália íntegra, sem alterações, tá certo? E aí, galera, eu trouxe um relatório, né? Um relatório simples de tudo que nós falamos, de tudo que nós avaliamos dessa criança, ou desse recém-nascido. Olha só, o que eu coloquei para vocês aí? RN em ar ambiente, ativo e reativo, né? Nós falamos que ele estava ativo, tá? Hipocorado, desidratado. Vamos supor que essa criança apresentava uma fontanela deprimida, né? Tá certo? Desidratado, apresentando boa pega e sucção em amamentação, quer dizer que ele tá se amamentando normal, tá? Ao exame físico, o que nós observamos? Ao exame físico, fontanela anterior, né? Aí eu já coloquei normotensa, tá? Com uma polpa digital, ou seja, essa fontanela já está se fechando, né? Tórax normal, abdômen plano, sem dor à palpação. Professora, mas é um RN, como é que a gente vai saber que ele tá com dor? Quando você apalpa, né? Polpa em uma criança, faz a palpação, ela pode se retrair, ela pode se encolher. Isso é um sinal de dor, tá? Sem presença de dor, né? A palpação. Com presença de coto umbilical em processo de cicatrização, foi o que eu observei, tá? Genitálias íntegras, no caso do sexo masculino, com testículos presentes em bolsa escrotal e prepúcio retrátil, tá? Se fosse menina, tá? Genitálias íntegras e sem alterações, tá certo? Aí eu coloquei para vocês o SIC aqui. SIC significa segundo informações colhidas, tá?
Mãe relata que o bebê apresentou eliminações fisiológicas normais, tá? Aí aqui embaixo eu coloco FF, que significa funções fisiológicas. Então, como a mãe falou que tá tudo ok, a gente coloca presente. E aí SS, que é os sinais vitais, né? No caso, a gente não deu sinais vitais aqui. E aí a gente coloca feita medicação de horário, o paciente segue no leito aos cuidados da equipe de enfermagem ou acompanhado pela equipe de enfermagem, tá certo? E em seguida a gente vai lá e carimba, tá, meus amores? Então, em cima dessa nossa aula, eu preciso que vocês me façam um resumo, tá, dessa aula. É um resumo, não é para copiar a aula toda, vocês vão resumir, tá, sobre o que nós falamos, desde a questão da coloração, fontanela, tá? Abdômen, coto umbilical, genitália, coloração da pele, tá? A questão aí dos... Gente, me fugiu a memória, eu tô com muito sono. Questão da... Deixa eu ver aqui, meus amores. As mucosas, perdão, as mucosas, tá, gente? Então é isso, gente. Por hoje a nossa aula foi sobre exames, né? Exames físicos do RN, tá? Então vocês assistam essa aula e façam um resumo. No momento que vocês forem assistindo, já vão notando algumas coisas, tá certo? Sobre tudo que a gente falou aqui, que muita coisa não tinha no slide de vocês. Então, essa é a tarefa de vocês e a atividade de vocês, tá certo? Beijo, até a próxima.